Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Arquivos de arquitetura. Exatamente, o episódio de hoje do podcast é sobre arquivos de arquitetura, aquela coisa que provavelmente não passava pela cabeça de ninguém a não ser pelos arquitetos. Para isso convidámos Paulo Batista, que é o coordenador da pós-graduação da Autónoma Academy em arquivos de arquitetura, justamente. Exato. Paulo, ajude-nos a perceber isto para os leigos como nós, a percebermos o que é isto. Faz-se um projeto e depois é necessário arquivá-los? Há conhecimento sobre isto? Não só, mas também, essa é uma parte importante, mas é muito mais do que isso. Os arquivos de arquitetura são constituídos por dois grandes conjuntos de documentos que são absolutamente decisivos para assegurar a autenticidade da obra de arquitetura construída. E a outra questão, quando falamos em arquivos de arquitetura, temos projetos edificados, que foram construídos, e projetos que não passam disso mesmo, não passam do papel. Mas dizia a questão de assegurar a autenticidade da obra de arquitetura construída, para além, naturalmente, do conhecimento da atividade dos arquitetos, mas também temos outras figuras que são tão importantes quanto os arquitetos, mas quantas vezes ignorados, nomeadamente engenheiros, desenhadores, etc. Acabou de me dar aqui uma vertente que é meramente técnica, ou primeiramente técnica, essa questão da autenticidade do projeto, quando o levamos a uma Câmara Municipal para aprovar, por exemplo, mas também um lado histórico, não é? Aqui de figuras que parece que ficam meio esquecidas ou que não são tão visíveis. Portanto, a preservação destes projetos ajuda depois a perceber a história das coisas, a história dos edifícios, das cidades? Sim, a preservação desses documentos é absolutamente fundamental para construirmos, ou melhor, para compreendermos a história da arquitetura, a história do urbanismo em cada cidade. Portanto, sem estes documentos não conseguimos chegar a essa compreensão, uma compreensão plena. Se eu quiser olhar para uma cidade como Lisboa, como era nos anos 50, 40... antes dos shoppings substituírem teatros, por exemplo, eu terei que ir ver esses projetos, ou fotografias, ou se calhar até podem juntar as duas coisas, mas há esboços, não é? Os esboços originais, o tal projeto de arquitetura. É verdade. Por um lado temos os chamados arquivos profissionais, também chamados privados, particulares de arquitetos, que têm uma grande riqueza e variedade de documentação e que pode ir além da obra construída e mesmo projetada, portanto, contém documentação muitas vezes de natureza privada, como bilhetes postais, fotografias, recortes de imprensa, manuscritos, artigos de publicações, até eventual obra artística do autor, para além da arquitetura, intervenção cívica ou mesmo profissional em funções públicas, registros de viagem, etc. E depois temos um segundo grupo que é constituído pelos processos de obra particulares. Em qualquer arquivo municipal são claramente a documentação, por um lado, mais produzida pelos respectivos serviços, muito para além dos serviços de urbanismo, e, por outro lado, a documentação mais procurada e a que origina maior número de pedidos de reprodução. Um processo de obra, basicamente, só para explicar numa frase, é toda a documentação relativa a um determinado edifício, desde o projeto inicial, mas depois temos todos os projetos de alterações, ampliações, beneficiações, com as respectivas memórias descritivas, licenciamentos, autos de vistoria, prorrogações de licença, ou seja, é toda a documentação relativa a um determinado imóvel ao longo da sua vida, que só acaba, do ponto de vista documental, quando o edifício, do ponto de vista físico, deixa de existir, é demolido. Já tocou aqui num aspecto que se calhar é interessante irmos perceber, que é quem é responsável pela guarda destes arquivos. Acabou de falar nos arquivos municipais, portanto, cada município tem o seu arquivo do património que foi edificado e tem esse tal movimento de pedidos de licenças, enfim, um movimento mais corrente, como disse, destes arquivos. Mas há outros arquivos para além destes?
Eu pergunto isto porque eu imagino que isto é uma delícia para os historiadores das cidades, tanto os privados como os privados como os públicos. Sem dúvida. Em Portugal temos um conjunto de instituições absolutamente chave no âmbito dos arquivos de arquitetura, começando por Lisboa. Não posso deixar de referir o Arquivo Municipal de Lisboa, que tem à sua responsabilidade um conjunto de arquivos de arquitetos da primeira geração modernista absolutamente fundamentais. Cassiano Branco, Rogério Viges da Toguia, Keldo Amaral, etc. Depois temos ainda em Lisboa a Direção-Geral do Património Cultural, Forte Sacavém. É uma instituição absolutamente fundamental, é a que tem o maior número de arquivos privados de arquitetos à sua responsabilidade. Depois também a Biblioteca de Arte e Arquivos da Fundação Calouste Gulbenkian, e depois temos outras instituições em Portugal, nomeadamente no Porto, por exemplo, a Fundação Marques da Silva, depois nos arredores a Casa da Arquitetura, que é uma instituição que tem tido uma visibilidade e um peso no sentido de receber arquivos privados de arquitetos muito grande. É uma instituição que, ao contrário das que referi, apenas tem à sua responsabilidade arquivos de arquitetura. Também já me cruzei com documentação deste género nos próprios museus. Sim, é verdade. Portanto, temos também, para além dos arquivos, que são o destino natural desta documentação, na verdade temos outra documentação no âmbito dos serviços de informação, chamemos assim, como bibliotecas e museus também. Fala aqui de um ecossistema complexo por onde circulam estes arquivos de arquitetura, que por um lado nos ajudam a perceber a história das cidades, do património edificado, dos movimentos, falou aí em movimentos onde a arquitetura também se insere, não é? Movimentos artísticos onde a arquitetura também se inseriu, mas também para a vida do dia-a-dia, das câmaras municipais, dos licenciamentos, das obras. É verdade. É verdade. Há uma frase do arquiteto André Tavares que eu gosto muito. Ele diz: os architectural archives are sublime. De facto, tem uma beleza gráfica muito evidente. Aqueles mais antigos, pelo menos, tinham, não é? Porque pela essa inclusão antiga. Aqui em Portugal a Faculdade de Arquitetura nasce justamente de Belas Artes, não é? Exato. E viveu lá dentro, os cursos de arquitetura viviam aí dentro no passado, não é? É verdade. E acabou de referir, a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto é outra instituição-chave, é outro player fundamental no que aqui estamos a falar, mas dizia, para além da beleza gráfica, um ponto também falou aí muito bem no início, é fundamental assegurar a preservação, o acesso e a difusão a estes documentos por via, é o chamado, para quem está na área de arquivos, chamado valor primário, ou seja, e esta documentação, os processos de obra particulares são sobretudo procurados pelo seu valor primário, ou seja, por razões fiscais, administrativas, legais, probatórias. E destas depois, coisas do dia-a-dia de quem necessita mesmo desta documentação. Por exemplo, para a realização de escrituras, a realização de obras, se forem efetuadas do ponto de vista legal, e depois ao chamado valor secundário ou informativo, que é o valor histórico, que, portanto, como testemunho da preservação da memória coletiva e também da entidade protetora, mas é muito importante que esta documentação, mais do que um garante fundamental, um direito democrático no acesso à informação de todas as pessoas, é uma exigência ética do processo civilizacional, ou seja... É mais do que uma exigência legal? É muito mais, faz parte do processo civilizacional, eu diria, ou seja, o acesso ao conhecimento da produção do património edificado, mas também, como referi, do não construído e da cultura arquitetónica. São o garante de que passa para o futuro esta cultura de que fala, desta cultura não é arquitetónica. Por acaso que, por exemplo... Para além do património edificado, obviamente. Isto aqui quase como nota de rodapé, mas envolvendo esta dinâmica. Não haverá outra forma de saber os projetos que foram chumbados, nem porquê, nem... Os arquivos, em geral, não apenas os de arquitetura, não é por acaso que, por exemplo, quando há uma mudança radical do ponto de vista político,
como seja a passagem de um sistema ditatorial para uma democracia, os arquivos estão ali na primeira linha, peço desculpa, não gosto de terminologias bélicas, mas não consigo evitar, na primeira linha de ataque, porque os documentos fazem prova de comportamentos, validam atos legais e ilegais, portanto os arquivos são absolutamente chave neste, lá está, processo civilizacional, como evidência da memória coletiva e, como eu referia, quando há a transição para um sistema democrático, isso aconteceu em Portugal, com o 25 de Abril, os arquivos da PIDE foram atacados de imediato, porque aquelas pessoas que estavam alinhadas com o regime, digamos, sentiram que vinham de tempos diferentes e que era uma exposição. É verdade. É verdade que estes arquivos de arquitetura estão na moda? Sim, estão de facto, porque para além da questão da grande beleza, portanto, dos aspectos gráficos dos arquivos de arquitetura, eles valem, sobretudo, pelo seu valor primário, que referi há bocado, para fazer prova de algo. Aliás, o Arquivo Municipal de Lisboa, onde trabalho, o maior do país em termos autárquicos, o segundo maior em termos nacionais, logo a seguir ao Arquivo Nacional, nós verificamos que o público que procura esta documentação, pelo chamado valor informativo histórico, é um público residual, 10, 15%. A maior esta parte documentação é mesmo pela para fazer legal. Prova de algo. Ou seja, no segundo caso, o chamado valor secundário, estão investigadores, alunos, professores, no âmbito de uma dissertação de mestrado, uma tese de doutoramento, um projeto de investigação em geral. De facto, o cidadão anónimo, que somos todos nós, é aquele que maioritariamente procura esta documentação pelo referido valor primário. Paulo, no começo da nossa conversa eu referi que é o coordenador de uma pós-graduação aqui na Autónoma Academy, justamente em arquivos de arquitetura. Eu imagino, corrija-me se eu estiver enganado, que quem deve lidar com este tipo de arquivos serão talvez arquitetos em primeira mão, historiadores, arquivistas mesmo. Quem é que são as pessoas que garantem a preservação destes arquivos? Que profissionais são estes? Bom, são os arquivistas, de facto, que têm a responsabilidade de assegurar a organização, a descrição, o tratamento, a classificação, a avaliação, a preservação, conservação e a difusão desta documentação. Ou seja, em Portugal esta questão é muito clara, ao contrário do que acontece noutros países. Ou seja, numa frase, os arquitetos produzem a documentação, os arquivistas organizam-na no sentido de a divulgar ao público. Portanto, são mediadores no acesso ao conhecimento. E quem é que frequenta esta pós-graduação? Estamos a falar sobretudo de arquivistas ou outros profissionais? Arquivistas, estudantes, professores de arquitetura, pessoas interessadas no património em geral. Portanto, é um leque de público muito alargado. Paulo Batista, muito obrigado pelo tempo que pôde aqui despender a apresentar-nos esta coisa que passa ao lado de tanto cidadão, mas que precisamos dela para o dia-a-dia comum, pelo menos quando queremos ir a uma Câmara Municipal buscar um documento que comprove a titularidade de uma casa, um projeto que me permita fazer uma obra. De facto, uma boa parte da nossa vida enquanto cidadãos passa justamente por estes arquivos que aparentemente só quando precisamos deles é que nos lembramos que eles existem. Se me é permitido só uma nota final, eu gostaria de dizer que esta documentação, os arquivos de arquitetura, e refiro-me aos arquivos privados de arquitetos, porque depois temos um segundo universo dentro dos arquivos de arquitetura, que são os processos de obra particulares, são uma documentação que não é propriamente popular, porque coloca muitos problemas, lá está, para as potenciais instituições, os arquivos que a poderão receber. São arquivos, muitas vezes, com dezenas de milhares de documentos. Não standardizados, presumo. Não, grandes formatos, o que, por sua vez, traz problemas muito grandes em termos de acondicionamento, o que, por sua vez, para que esta documentação esteja bem acondicionada, bem arquivada, chamemos assim,
tem custos muito grandes em termos de estantaria. Técnicas, eu estou a pensar em climatizações, tudo, estantes, enfim. Tudo aquilo que é necessário para garantir que estes documentos sobrevivem ao passar do tempo e ao manuseamento, por exemplo. Depois, suportes muito frágeis, o suporte por excelência é o papel vegetal e com as consequentes implicações em termos de conservação e preservação. Depois também há o problema sempre das maquetas, que também ocupam o seu espaço. Ocupam muito espaço, são muito pesadas, ou seja, e depois há aquela questão-chave que é interessante para os arquivos receberem esta documentação. Interessante, colocamos sempre a questão em termos do ponto de vista do utilizador. Ser, fisicamente difícil. Ou seja, estamos a falar de arquivos que têm dezenas de milhares de documentos que, para serem tratados, implicam a afetação de um ou mais técnicos durante muito tempo, e depois qual é que é o retorno para as instituições? Aí temos que ir às métricas, aos pedidos de consulta da sala de leitura, e vemos que é uma documentação pouco procurada, ou seja... Mas que é importante historicamente que é preservar. Fundamental, mas lá está, isto faz com que... isto é uma espécie de pescadinha de rabo na boca, faz com que esta documentação não seja muito apelativa. E ao fazer isso, é uma documentação em risco? Pode-se perder? Pode sempre perder, pode sempre perder. Bom, isso daria para falarmos noutras questões, que é, os arquivos de arquitetura, como eu referi, têm dezenas de milhares de documentos. Nós podemos ter um projeto com milhares e milhares de documentos. Os arquitetos, vou generalizar, conheço muitas exceções, mas são por natureza desorganizados. E por vezes também o que acontece são as chamadas telas finais, ou seja, é o produto final em termos documentais aquilo que fica. Toda a documentação, desde o esquiço, o esboço, a ideia passada para o papel, vemos que muitas vezes essa documentação se perde. Eu, na minha experiência, já com muitos anos de trabalhar com arquivos de arquitetura, eu nunca encontrei um projeto, que fosse completo. Ou seja, e muitas vezes os arquivos recebem esta documentação de forma totalmente anárquica. E depois cabe-nos aos arquivistas reconstituir e vemos que é um puzzle que acaba sempre da mesma forma. Reconstituição de memória, reconstituição de processo. É. Imagina a importância destes espaços intermédios, porque hoje em dia nós, pelo menos quem costuma ir a um museu, percebe que, para além da obra de arte, quando olharmos, por exemplo, para um Guernica, nós não vemos só o quadro, vemos todo o processo, todos os esquiços que estão na elaboração. Há mesmo para outros pintores e presumo que seja o mesmo para peças de arquitetura. É verdade. Muitas vezes nos arquivos só apanhamos... Hoje em dia não queremos só o final. Não, queremos tudo. Muitas vezes só apanhamos a documentação com valor administrativo, ou seja, que foi submetida a um município para ser aprovada, etc. E que está legalmente salvaguardada, digamos muitas assim. vezes não temos a parte inicial, o gênio, o aparecimento, desenho, o primeiro esboço, o esquiço. Percebemos que esse é capaz de ser um problema grave, justamente até para a preservação da nossa memória, essa falta de valor e mesmo a dificuldade de preservação, o custo de preservação. Paulo Batista, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber justamente a importância e as dificuldades desta vida, deste mundo quase escondido para os comuns mortais como nós, dos arquivos da arquitetura. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.